Você sabia que o pecado entrou no mundo por meio dos anjos? Nós vamos falar agora, um pouco a respeito da queda dos anjos, como os anjos aí tiveram um papel importante, em fazer com que o pecado entrasse no mundo. Nós vamos estar aqui analisando a passagem de Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, para que a gente possa entender um pouco a respeito do pecado, como o pecado entrou no mundo. Se você puder pegar aí a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Diz assim: Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Então aqui no versículo 9 diz assim, foi precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Então qual é essa primitiva serpente? É a serpente lá do livro do Gênesis, capítulo 3, ali onde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram seduzidas pela essa antiga serpente. Então, a gente passa a entender que essa antiga serpente, na verdade, é um anjo decaído. Essa batalha que a gente está vendo aqui no livro de Apocalipse, aconteceu que Deus criou os anjos bons, inteligentes, Só que teve ali um anjo que se rebelou contra Deus, que foi Lúcifer. E por que ele se rebelou contra Deus? E atraiu também outros anjos, seduziu também outros anjos para se rebelarem contra Deus. Porque desde a eternidade, desde o princípio, Deus, ele disse, ele deixou se conhecer, deixou que os anjos conhecessem, que o seu filho, Jesus, viria ao mundo. E Jesus está acima dos anjos. Os anjos estão abaixo de Jesus. E aí Lúcifer, ele não aceitou, e ali houve uma revolta. E ali houve um combate, como a gente acabamos de ler aqui, em Apocalipse 12, versículo 7, houve uma batalha no céu. Miguel, que estava ali representando os anjos bons, Miguel, juntamente com os anjos bons, travaram um combate contra Satanás. E venceu. Agora, esse combate, ele não foi um combate físico, foi um combate de ideologia. Foi um combate de ideias. Foi um combate de conhecimento da palavra de Deus. Então, Miguel, ele veio com a espada representa a palavra de Deus, combateu contra o dragão. São Miguel veio com a verdade. O dragão veio com a mentira e também assim seduziu uma boa parte dos anjos, que também caíram, foram expulsos do céu. E aí é onde entra o pecado original. Então Deus fez Adão e Eva, colocou lá no paraíso e não precisavam trabalhar. Lá de tudo tinha, era um paraíso. Então se não fosse o pecado original, que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, transmitiram para nós não teríamos pecado, nós não teríamos a morte, nós viveríamos num paraíso até hoje. Só que Deus deixou Adão e Eva livres, Deus nos faz livres. E eles usaram dessa liberdade para desobedecer a Deus, para pecar. Eles ouviram a voz da serpente, porque na verdade esse combate espiritual que São Miguel teve foi através de palavras, foi através de ideias. Então, o que é que acontece? O inimigo, ele seduz as pessoas através de palavras, através de ideias. E aí, os nossos primeiros pais, eles se deixaram ser enganados pela serpente e aí pecaram. E aí esse pecado foi transmitido para nós. Então, desde a origem, desde desse pecado de Adão e Eva, toda a humanidade, ela
já nasce com esse pecado original. E é por isso que Jesus ele veio para romper com esse pecado original, para nos salvar desse pecado que nos leva à morte. E assim também entra o batismo, né? É por isso que a gente tem que entender todas essas coisas para que a gente possa saber, né? Por que é que nós acreditamos? Por exemplo, o batismo. O batismo apaga o pecado original, né? O batismo é o sacramento que apaga o pecado, né, original. No entanto, a gente ainda continua com as sequelas, né, com a concupiscência, ou seja, a nossa carne ainda fica com aquela mancha e se a gente não vigiar, como Jesus falou, a gente aí pode estar caindo também no pecado da concupiscência, nos desejos da carne. Então é isso aí, houve uma batalha no céu, Miguel travou esse combate com a serpente, e aí Miguel e seus anjos venceram a serpente. Né? Então essa foi o pecado dos anjos, que de alguma forma também atingiu nós, porque eles seduziram os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E essa sedução ainda continua hoje, né? O pecado não é nada mais, nada menos que uma sedução, que um engano do inimigo. Tudo aquilo que é pecado é uma sedução que o inimigo diz, olha, isso é bom, né? Você faça isso que ninguém vai ver, vai perceber. Então, ainda continua sendo da mesma forma que foi usada lá naquele combate, né, em Apocalipse, continua sendo da mesma forma, uma sedução. E aí, muitas vezes a gente acaba sendo seduzido por essa lábia, né, essa lábia do inimigo, e acabamos caindo no pecado.